Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Noite no estádio Serra Dourada e vai enfrentar um antigo clube de seu técnico Cláudio Tencati, o Londrina do Paraná. E falando agora do Goiás Esporte Clube, o time já está em Porto Alegre. O Verde vai jogar hoje às 7h30 da noite contra o Grêmio, precisando de um milagre para avançar nas quartas de final da Copa do Brasil. Isso mesmo, Gustavo. Para avançar de fase diretamente, o Goiás precisa ganhar o jogo por 3 gols de diferença. E se o time alcançar apenas 2 tentos de vantagem, a disputa da vaga vai ser nos pênaltis. O Esmeraldino, além de precisar reverter a vantagem, vai estar sem técnico. Isso porque Hélio dos Anjos foi demitido e Ney Franco ainda assumiu o time, mas restou para o técnico do Sub-20, Augusto César, comandar a equipe. Só corrigindo aqui, o Ney Franco ele ainda não assumiu o time. Isso mesmo, Gustavo. E para esse jogo, Augusto deve armar o Verdão com Marcos no gol, o ex-atlético, e não o pentacampeão. Ed Carlos e David Duarte formam a dupla de zaga e, para fechar, André Gobel vai ser lateral direito e Jefferson, o esquerdo. O meio-campo tem Gilberto Júnior, Thiago Luiz e uma novidade, o prata da base, Samuel, que vai estrear no profissional. O trio de ataque vai ter Maranhão, Carlos Eduardo e Jacó. E não é somente o Goiás que vai com os reservas. O Grêmio vai jogar com o time todo reserva. O principal destaque é o volante Michel, ex-atlético, que vai ser improvisado na zaga gremista. E agora vamos falar um pouco sobre o Vila Nova, que é líder isolado da Série B. E se não bastasse essa liderança, Tandara, o Colorado conquistou essa liderança depois de ter vencido o clássico contra o Goiás por 3-1, isso no último fim de semana. Pois é, Gustavo, e a fase não podia estar melhor no Vila Nova. Neste domingo, o time vai ter mais um desafio para continuar na liderança. A peleja vai ser contra a Ponte Preta, no Serra Dourada, às 4h da tarde. Mas, infelizmente, o mundo não é só de notícias boas. A equipe colorada tem um desfalque importante. O volante Wellington Reis teve uma lesão que foi confirmada na coxa e deve ficar fora aí uns 20 dias. O Vila Nova apresentou hoje mais um reforço para a Série B, o atacante Felipe Silva, de 26 anos. O jogador, de quase 2 metros, chega ao Tigrão para substituir Lincoln, recentemente pego no exame antidoping. E agora no interior goiano, vamos falar sobre 2 times que disputam a Série D, começando com o Iporá. A equipe da região oeste recentemente venceu o Dom Bosco por 2-0. Exatamente, Gustavo. Com esse resultado, o Lobo-Guará é o líder do grupo A10. A equipe também está com 100% de aproveitamento, não sofreu nenhum gol e está muito próxima de uma classificação histórica. Já a Aparecidense não se encontra em situação muito favorável. O time de Aparecida é o segundo colocado no grupo A11, na zona onde os 15 melhores segundo colocados se classificam. O próximo adversário da equipe goiana é o líder Sinop. Se ganhar o confronto, a Aparecidense empata em número de pontos com o Mato Grossense e continua a sonhar com a classificação para a próxima fase. A Copa no Mundo. E para dar continuidade à série Copa no Mundo, hoje nós vamos falar sobre a Suíça e todas as curiosidades sobre esse país. Para saber mais detalhes, confira o boletim do repórter Augusto César. Apesar de serem 2 países europeus e terem nomes parecidos, não confundam. Hoje nós não vamos falar da Suécia, mas sim da Suíça. O país helvético possui como sua capital a cidade de Berna, apesar de suas cidades mais conhecidas serem Zurique e Genebra. A sua área total é um pouco menor que a do estado do Espírito Santo e possui uma população aproximada de 8 milhões de habitantes. O país da bandeira vermelha com a cruz branca, apesar de não ser muito grande, é um dos maiores nomes quando se fala de IDH. De acordo com o último levantamento, de 2015, a Suíça ocupa a 3ª posição no ranking da ONU de países mais desenvolvidos, com um índice de 0,93, que é considerado muito elevado pela entidade.
Por muitos anos, o país foi considerado um paraíso fiscal, devido às suas leis de sigilo bancário que permitiam ocupar grandes patrimônios dos países do restante do mundo. Entretanto, em 2014, a Suíça concordou em se unir ao processo de troca automática de informações financeiras e fiscais promovido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Esse protocolo, que entrou em vigor no ano de 2017, obriga a Suíça a intercambiar os seus dados bancários com uma centena de países signatários a partir do início de 2018. O passo acaba com o lendário sigilo bancário suíço e termina um sistema que permitiu ao país monopolizar 25% do patrimônio estrangeiro dentro de seus mais de 250 bancos entre Genebra e Berna. A Suíça também é conhecida como um importante centro econômico de influência mundial. Grandes nomes da indústria do chocolate se encontram no país, o que reforça a sua tradição, entre aspas, chocólatra. Além dessa tradição, há outros diversos elementos culturais que tornam a Suíça conhecida. Um ponto bem marcante dentre esses elementos é a sua enorme variedade de queijos, por exemplo, que ultrapassa 400 tipos. E também, uma grande variedade de empresas foram fundadas no país helvético. Dentre elas, se destacam marcas do ramo dos relógios, canivetes e da indústria farmacêutica. Além disso, várias instituições têm sedes por lá, como a Cruz Vermelha, a Organização Mundial do Comércio e o Fórum Econômico Mundial. No ramo esportivo, o Comitê Olímpico Internacional, a UEFA e a FIFA possuem suas matrizes localizadas no território suíço. Por falar em FIFA, a seleção suíça vem para sua 12ª participação em Copas do Mundo, somando com esta que vai ser realizada na Rússia. A sua primeira aparição foi na edição de 1934 do torneio, que foi disputada na Itália e teve a seleção anfitriã como a grande vencedora do confronto. As suas melhores campanhas foram realizadas em 1934, em 1938 e, por fim, em 54, quando os suíços saíram da competição nas quartas de final. Uma curiosidade sobre a Suíça é que em 2006 a seleção foi eliminada da Copa do Mundo da Alemanha sem sofrer um gol sequer, feito inédito na história da competição. Em 2010, ela estendeu o número de minutos sem ter sua meta vazada, se tornando recordista de tempo sem sofrer gols em Copas, com mais de 551 minutos acumulados. Em 2014, na sua última participação, os suíços chegaram até as oitavas de final, quando foram eliminados pela Argentina, vice-campeã do torneio. O placar estava zerado até os 13 minutos do segundo tempo da prorrogação, quando os argentinos abriram o placar com um gol de Ángel Di Maria, eliminando a equipe europeia. Em 2018, na Copa do Mundo da Rússia, a Suíça se encontra no mesmo grupo que contém o Brasil, a Costa Rica e a Sérvia. A estreia vai ser contra a seleção brasileira no dia 17 de junho. A equipe vem liderada por atletas como o seu grande capitão Lichtsteiner, o meio-campista Xhaka e o seu grande craque, o ponta Shaqiri. A Suíça promete vir afiada, assim como seus canivetes, e se mesmo assim não conseguir dar nenhum chocolate durante a Copa, pelo menos terá uma grande indústria farmacêutica para curar a ressaca pós-Copa. Augusto César de Oliveira para a Estação Esportiva. Você está ouvindo Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. E na Universitária são 6 horas e 41 minutos. Futebol pelo mundo. Ontem, o Atlético Mineiro encarou o São Lourenço no Independência em partida válida pela Copa Sul-Americana. Jogando com o time formado praticamente só por reservas, o Galo lutou muito, mas não conseguiu se classificar para a próxima fase da competição continental. Pois é, Tandara, os mineiros até criaram boas chances, no entanto, Eric, Elias, Alejandro e Otero não foram capazes de abrir o marcador. A equipe chegou a reclamar de um pênalti cometido por Colottini na etapa final, mas o árbitro considerou que o lance foi normal e não marcou a penalidade. Brasileiros e argentinos acabaram empatando sem gols. E como o São Lourenço venceu o jogo de ida por 1-0, o Galo foi eliminado da Sul-Americana para a revolta dos torcedores. No fim da peleja, a diretoria foi muito vaiada por conta da decisão de poupar quase todo o time titular. E hoje o São Paulo vai receber o Rosário lá no Morumbi. Vale lembrar que no primeiro confronto entre as equipes, o clube paulista segurou a pressão argentina e conseguiu um empate fora de casa, mesmo com um jogador a menos em metade da partida.
Exatamente, Gustavo. As equipes ficaram no 0-0. E no embate de logo mais, o tricolor tem pela frente a missão de evitar mais uma eliminação na temporada. A partida está marcada para as 9h45 da noite. E no mesmo horário, Botafogo e Audax Italiano se enfrentam no Engenhão. Vale destacar que a equipe carioca está com uma vantagem, já que venceu o primeiro confronto de virada por 2-1. Pois é, Gustavo, e o favoritismo brasileiro aumentou ainda mais com a crise do Audax Italiano, que está a 9 jogos sem vencer e ocupa a antepenúltima colocação no campeonato chileno com apenas 7 pontos. E para completar, Louco Abreu, principal contratação da equipe para a temporada, se envolveu em uma polêmica lá no Chilenão. O atacante arremessou uma mesa em direção à torcida, que o criticou no empate com o time do Antofagasta no dia 28 de abril pelo campeonato chileno. Como punição, o jogador pegou um gancho de 2 partidas de suspensão. Ontem, a imprensa chilena chegou a noticiar que o uruguaio não iria mais atuar pelo clube. E o lateral direito Daniel Alves se lesionou ontem na final da Copa da França entre Paris Saint-Germain e Les Herbiers. O Paris venceu a partida por 2-0 e se sagrou como campeão. Apesar disso, o brasileiro deixou o campo andando e participou da celebração. Dani passou por exames e foi constatada uma lesão no seu joelho direito. O tratamento vai durar no mínimo 3 semanas, quando o jogador vai passar por uma nova avaliação para verificar a necessidade de uma cirurgia. Sendo assim, dificilmente Daniel Alves vai ter condições de disputar os amistosos válidos pela seleção brasileira. As partidas estão marcadas para os dias 3 e 10 de julho contra as seleções da Croácia e da Áustria, respectivamente. No entanto, sua convocação para a Copa do Mundo ainda não está descartada. Aos 35 anos, o lateral é considerado um dos principais jogadores da seleção e um dos homens de confiança do técnico Tite. E vale destacar que a posição já tinha uma vaga aberta na convocação. Fagner do Corinthians, Danilo do Manchester City e Rafinha do Bayern de Munique disputavam o posto de reserva de Dani Alves. Caso o titular não seja convocado, eles vão brigar por 2 vagas na lista de Tite. Pois é, Gustavo, os 23 convocados para o Mundial vão ser anunciados na próxima segunda-feira, dia 14, às 2h da tarde, na sede da CBF. O grupo vai se apresentar no dia 21, na Granja Comari, em Teresópolis. E 3 embates agitam a Copa do Brasil na noite de hoje. Como já mencionamos anteriormente, o Goiás vai enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. Lembrando que o time gaúcho tem vantagem, porque venceu a primeira partida por 2-0 no estádio Serra Dourada. Já o América Mineiro vai receber o Palmeiras no estádio Independência logo mais às 7h30 da noite. Esse vai ser o primeiro confronto entre as equipes nas oitavas de final da competição. O jogo de volta vai acontecer no dia 23 na Arena Palmeiras. Também pela primeira partida das oitavas de final, o Bahia vai encarar o Vasco da Gama. O duelo está marcado para as 9h45 da noite, lá na Arena Fonte Nova. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. Presente em condomínios e em clubes, o tênis de mesa brasileiro não passa vergonha no mundo afora. Hoje vamos falar de um dos responsáveis pelas proezas nacionais no ping-pong. Exatamente, Tandara. Você acompanha agora o boletim de Paulo Emílio de Medeiros sobre o mesatenista Hugo Oyama, que completa 48 anos. Inspirado no dilema do ovo e da galinha, existe aquela dúvida: quem veio primeiro, o tênis ou o ping-pong? A resposta é que a modalidade praticada nas quadras veio antes. Mas encontrar um grande espaço para se praticar tênis nem sempre é algo fácil. É por isso que os ingleses do século XIX começaram a usar objetos do cotidiano como instrumentos necessários no esporte. Uma fileira de livros se tornava uma rede. Uma caixa de charutos virava uma raquete, e uma rolha de garrafas se transformava na bola. Percebendo a demanda, empresas de brinquedos criaram as redes e as raquetes de madeira que conhecemos hoje. Daí em diante, o esporte só foi se tornando mais popular e mais profissional, alcançando o Brasil. Aqui, o nosso Pelé do tênis se chama Hugo Oyama. O atleta, que completa 48 anos nesse 9 de maio, nasceu no ABC Paulista, mais precisamente em São Bernardo do Campo. Assim como grande parte dos brasileiros,
ele também conheceu o ping-pong nos recreios da escola. Depois de muito perder e ter que dar a vez para os colegas, o descendente de japoneses resolveu treinar no Clube Palestra de São Bernardo. Em 1985, quando já tinha 16 anos, foi para o Japão treinar por 9 meses na Universidade Nihon Daigoku. Ao voltar, já estava convocado para a Seleção Brasileira de Tênis de Mesa Adulto. Em paralelo aos compromissos com o país, Hugo ganhava a vida jogando na Suécia e tendo passagens pela Liga da Bélgica. Atualmente, ele é atleta do Palmeiras, o seu clube de coração. Mas hoje o que nos interessa são seus feitos representando a nossa nação. O brasileiro carrega 6 participações em Olimpíadas nas costas. De 1992 a 2012, esteve em todas as edições. O maior êxito nesse intervalo foi em Atlanta, em 1996, quando ficou em 9º na categoria individual, depois de ter eliminado o sueco campeão mundial, Jorgen Persson. A posição 9 no ranking pode não ser a desejada por todo atleta, mas em uma competição que acolhe os países asiáticos, ter só 8 na sua frente deve ser vangloriado. Mas na América Latina a história é diferente. Hugo, em suas 7 participações no Pan-Americano, arrecadou 10 medalhas de ouro, 1 de prata e 4 de bronze. No Campeonato Latino-Americano, ele é ex-campeão. Com essa carreira vitoriosa, quem não queria ser treinado por Hugo Oyama? Os privilegiados, ou melhor, as privilegiadas, foram as atletas da Seleção Brasileira Feminina de Tênis de Mesa. O multicampeão da América assumiu o cargo de treinador em 2012 e a sua presença foi fundamental para a evolução das meninas. Sob a nova direção, elas chegaram ao título da 2ª divisão do Campeonato Mundial em 2014. Um ano depois, em 2015, a equipe feminina chegou à final do Pan-Americano de Toronto na categoria individual e na de dupla. O belo trabalho de Hugo como líder continua, e ele divide seu tempo entre o Palestra de São Bernardo e a Seleção Nacional. Mas isso não impede o ex-atleta de se arriscar nos campeonatos de ping-pong espalhados pelo país. Além de matar a saudade de pegar na raquete, sua presença nos eventos atrai apoio para o esporte. Você pode assistir a uma partida de ping-pong e não encontrar Hugo em nenhum dos lados da rede. Mas quando for falar do crescimento do tênis de mesa no Brasil, Hugo Oyama vai estar em todas as partes. Os mais sinceros parabéns pelos 48 anos do maior mesa-tenista brasileiro da história. Para o Estação Esportiva, Paulo Emílio de Medeiros. Giro esportivo. E agora, para comentar o Giro Esportivo, trazemos aqui no estúdio a Mariana Siqueira. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gustavo, e boa noite a você, ouvinte. E vamos começar o nosso giro falando sobre a Taça Brasil Sub-15 de futsal, que começou ontem em Belo Horizonte. E tem representante goiano na competição. Exatamente, Mariana. O Arena de Anápolis é a equipe que nos representa na 11ª edição do torneio. Os duelos devem acontecer no ginásio do Minas Tênis Clube e a final está marcada para acontecer no próximo sábado. E o Arena passa por uma boa fase, isso porque o time foi campeão na Copa Goiás de futsal, somando 3 títulos junto com o Goiás Esporte Clube, em várias categorias de base. A previsão era de que 11 equipes disputassem a competição, mas houve um anúncio que o Remo, time do Pará, teria desistido da participação. Esse anúncio veio na manhã de ontem. Sendo assim, a formação de grupos e horários deve ser revista. Pois é, Gustavo, mas a equipe goiana está no grupo E1, junto com o Sport de Recife, Chapecoense, Mourão Futsal e Minas Tênis, a equipe da casa. E hoje os anapolinos enfrentam o Sport de Recife logo mais às 7h30 da noite. E das quadras para os tatames, Fefel, velho nome do mundo das lutas em Goiás, está de volta ao meio para treinar novos atletas. Exatamente, Gustavo. Rafael Coelho, como é o nome de nascimento, tem 58 anos de idade e se destacou no MMA e no Jiu-Jitsu, onde começou aos 10 anos de idade. Na sequência, Fefel ingressou no MMA e fez uma carreira de sucesso nos anos 90. E o Fefel tem uma opinião muito positiva sobre o cenário goiano no mundo das lutas. O agora treinador acredita que Goiás é um celeiro da luta no Brasil. Apesar disso, o ex-lutador conta que o Brasil tem perdido destaque nas modalidades de luta. Fefel conta que a cultura de se treinar artistas de base tem
tem se perdido no Brasil e que a organização esportiva nos Estados Unidos é um exemplo a ser seguido. E o treinador tem retornado já buscando revelar nomes no boxe. O principal nome cogitado é Gabriel Limonge, que disputou o boxe olímpico e já foi vice-campeão brasileiro na modalidade. Esse é sem dúvida um grande retorno e nós esperamos que venha coroado de grandes conquistas. Ainda no mundo das lutas, mas agora vamos falar sobre Ponsai. Exatamente, Mariana. E para quem não sabe, o Ponsai é um dos estilos do Taekwondo que mais treina o controle da mente sobre o corpo. E 3 goianos conquistaram vagas para o Campeonato Mundial da modalidade, que vai ser disputado em Taipei, lá em Taiwan, entre 12 e 15 de novembro. Pois é, Gustavo, e João Carlos Souza, Vitor Henrique Machado e Júlio Coelho são os esportistas que devem ir à disputa. Apesar disso, eles precisam arrecadar fundos para arcar com despesas aéreas, alimentação, hospedagem e inscrições no evento. O grande objetivo do grupo, junto com a treinadora Leila Cristina, é conseguir uma vaquinha que começou a ser arrecadada no último dia 30. O grupo precisa conseguir R$50 mil até 31 de outubro para custear a ida, volta e permanência na cidade de Taiwan. João Carlos Souza tem 17 anos e compete pelo Sub-17, enquanto Vitor Machado e Júlia Coelho são da capital. A dupla vai representar Goiás pela categoria de cadete no Mundial de Ponsai. Até agora, o grupo arrecadou R$400. E caso você tenha interesse em ajudar os lutadores nessa ida ao Mundial, você pode acessar www.vaquinha.com.br e pesquisar por atletas de Goiás no Mundial de Taekwondo Ponsai. Repetindo, o site é vaquinha.com.br. Agora falando de judô, a 4ª etapa do Goiano acontece no próximo sábado em Anápolis. Exatamente, Mariana, e essas partidas, da 4ª etapa do Goiano, elas vão acontecer nas classes mirim, infantil, também categorias de base, além da classe senior, masculinas e femininas. As lutas elas começam às 8 horas da manhã, lá no ginásio internacional Newton de Faria. As últimas disputas na classe senior estão marcadas para as 4 horas da tarde. E um dia antes, na sexta, no auditório da Faculdade Unievangélica, convidados especiais vão realizar palestras sobre o mundo esportivo. Entre eles, a assessora da Confederação Brasileira de Judô, Manuela Penha, além de árbitros e coordenadores técnicos da CBJ. E agora nós vamos comentar um pouco sobre o Novo Basquete Brasil, a NBB, isso porque o paulistano venceu no segundo jogo o Bauru pelas semifinais. Pois é, essa etapa já decisiva, Gustavo? A partida ficou em 95-64 para o time da casa, com destaque para a atuação de Iago, que marcou 17 pontos e realizou 5 assistências. Outro jogador do paulistano que realizou um grande jogo foi Jonathan, que fez 16. O primeiro quadro foi o mais importante para a vitória da equipe mandante, que chegou com muita vontade, com muito fôlego para marcar o adversário, e com 8 arremessos de 3 pontos certos, o paulistano abriu 30-8 no placar. No quadro seguinte, a partida ficou um pouco mais equilibrada, mas os pontos ficaram no 49-28. A parcial seguinte começou com vantagem do Bauru, que chegou a diminuir a vantagem para 15 pontos. E foi o time visitante que trouxe às quadras o cestinha da competição. Isso porque Anthony foi quem mais marcou para a equipe de Bauru. Exatamente, Mariana, ele marcou 22 pontos. Não foi apenas o que mais marcou para o Bauru, mas foi quem mais marcou em toda a disputa. E o terceiro quarto acabou em 75-51. Já na última etapa, o time da casa voltou a ampliar a vantagem e venceu pelos já comentados 95-64. E com a vantagem de 2-1 nessa série, o paulistano pode confirmar em seu próximo jogo uma vaga na final. A próxima partida com o Bauru acontece no próximo sábado, na casa do rival, às 8 da noite. E quem vencer pega Flamengo ou Mogi no fim da competição, já que os dois se enfrentam na outra semifinal. O quarto jogo dessa semifinal está marcado para sábado, às 2 horas da tarde, na casa do Mogi. Brasileirão.
E pela segunda divisão, a quinta rodada teve o seu primeiro duelo na segunda-feira entre Sampaio Correia e CRB. A partida no Castelão de São Luís terminou com a vitória do visitante alagoano por 3-2. E na noite de ontem, 2 jogos deram sequência à etapa no estádio Brinco, na cidade de Campinas. O Guarani recebeu o Criciúma. O duelo teve início às 7h30 da noite e terminou pelo placar mínimo de 1-0. Apesar da desorganização em campo, as duas equipes conseguiram criar as chances claras de gol. Logo no primeiro minuto de jogo, Bruno Nazário balançou as redes para o Bugre, mas o árbitro anulou a marcação erroneamente. E no fim do primeiro tempo, o meia-campista mandou de novo contra a meta e dessa vez o gol valeu. Bruno definiu o placar com esse lance e garantiu a vitória para os donos de casa. Já a situação do Criciúma ficou mais complicada depois de 5 jogos disputados. O clube de Santa Catarina não tem nenhuma vitória na competição. Além disso, continua com 0 pontos na tabela. E Curitiba e Brasil de Pelotas também já se enfrentaram pela 5ª rodada. A partida de ontem foi no Couto Pereira às 9h30 da noite. E foi o Coxa que saiu vitorioso. O placar final foi de 1-0 com gol de Ian Sassi para os paranaenses. A vitória foi magra, foi por conta da atuação cheia de erros das duas partes durante a disputa e principalmente no primeiro tempo. E na etapa inicial, os dois times cometeram vários erros. Baixa atuação tática incluiu passes errados, muitos balões, o que deixou a disputa sem qualidade, né? O confronto muda na segunda metade, com mais tentativas dos dois lados, mas o clube da casa saiu com 3 pontos. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária são 6h59. E chega ao fim o Estação Universitária dessa quarta-feira, 9 de maio de 2018. Apresentação de Gustavo Mota, Tandara Reis, com participação de Mariana Siqueira. Produções e reportagens de Augusto César, Fabrício Vera, Gustavo Mota, Paulo Emílio de Medeiros, Mariana Siqueira e Tandara Reis. Com direção geral e monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E orientação foi do professor Ricardo Pavan e direção geral de Márcia Orati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Murilo Cavalcante e Sandro Alves. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. Para sugestões e participações, você pode mandar mensagem via direct no Instagram, @Estação Esportiva, pelo e-mail estaçãoesportiva870@gmail.com ou pelo telefone 3521-1936. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Tandara. Boa noite, Gustavo. E boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30. Fique agora com o programa A Voz do Brasil. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.